Olha só, Superior Tribunal de Justiça, edital 2015, e aí tá lá, regimento interno, não por inteiro. Alguns artigos do regimento interno foram cobrados de você, concurseiro, que vai lá na garra disputar uma vaga para esse tão excelente concurso, né não? E aí tá na hora de treinar, verificar como, né, que você assimilou o conteúdo exigido no edital. Olha só, então nós temos o módulo teórico e agora eu, Claudete Pessoa, estou aqui com você para treinamento, para verificar se você assimilou o conteúdo do regimento interno. Sempre lembrando, aqui nós vamos abordar os artigos, os institutos cobrados no edital 2015. São estes aqui. Tá bom? Sempre lembrando, edital fixa a data das alterações exigidas. Quero dizer o seguinte, regimento interno é uma legislação que muda com muita frequência. Cuidado, o regimento interno cobrado de você é aquele da data da publicação do seu edital. E aí, não adianta, né, agora você ir lá e pegar esse regimento interno lá no site do STJ, se não tomar o cuidado de verificar quais as alterações foram posteriores à data do seu edital. Senão você estuda uma regra, uma norma errada para a sua prova. Isso é muito importante. Para facilitar a vida dos meus alunos, né? Eu sou uma professora concurseira há mais de 20 anos, então para facilitar a vida dos meus alunos, o que eu fiz? O que eu sempre faço? Coloquei lá no meu site, claudetepessoa.com.br, somente esses editais tirados da data da publicação do seu edital, ok? Somente esses editais, não, somente esses artigos, né? Tirados lá da data da publicação do seu edital. Então vai lá no meu site, faz lá, né, o download gratuito e pronto, vamos estudar. E agora está na hora de verificar o treinamento. Vamos lá resolver questões de provas anteriores. Mais um cuidado, mais uma dica. Não saia resolvendo qualquer questão de regimento interno do STJ nas cobradas, né, apresentada nas provas anteriores. Não faça isso. Vou te dizer, quase metade das questões não servem para o seu edital 2015. Não servem. Ok? Então já é um cuidado, porque ou porque estão desatualizados, nova redação, ou porque os pontos cobrados nos editais anteriores, agora em 2015, não são mais exigidos. Tudo bem? Percebeu? Então, muito cuidado, não vale a pena sair fazendo questões de qualquer jeito. Tem que ver se aquela questão se adequa ao seu edital 2015 ou não. E eu já vou te dizer que a grande parte não se adequa. E aí, eu trouxe sim aqui para vocês as questões, né, que vai realmente te levar a um treinamento adequado. Todo o meu módulo de questão sempre trabalho com uma finalidade: proporcionar uma revisão adequada da matéria. Não é simplesmente pergunta e resposta, não é isso. Vamos fazer uma revisão. Tá bom? Não sei o quantitativo de questões, estou começando a gravar agora, então eu estou preocupada com a qualidade da revisão e não com o quantitativo de questões. Site com quantitativo de questões, tem outros, não é o meu objetivo. Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Outra dica é, faça primeiro as questões sozinhas que eu selecionei e depois vem para cá para bater um papo com a Clau, certo? Vamos para o primeiro desafio, banca CESP, né? Aquele formato certo e errado, tem que responder com certeza, não pode vacilar, porque uma errada anula uma certa. Então é treinamento total. Vamos lá. Julgue os itens a seguir relativos à Comissão de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e à atuação do Ministério Público junto a esse tribunal. Bom, um tema muito comum em prova de regimento interno são as comissões, né? Os vários regimentos, os vários tribunais têm sempre comissões que dão aquele apoio, né, em vários setores do tribunal. E aqui não é diferente.
Vamos lá, Comissão de Jurisprudência e Atuação do MP. Cabe à Comissão de Jurisprudência, comissão permanente do Superior Tribunal de Justiça, sugerir aos presidentes do tribunal, das sessões e das turmas, medidas destinadas a aumentar o rendimento das sessões, abreviar a publicação dos acordos e facilitar a tarefa dos advogados, certo ou errado? Cabe à Comissão de Jurisprudência. E aí, existe essa comissão no STJ? Primeiro ponto é esse, né? Existe essa comissão, Comissão de Jurisprudência? Sim, existe essa Comissão de Jurisprudência. Ela é uma comissão permanente, porque existe comissão permanente e existem as comissões temporárias, não é isso? É uma comissão permanente do STJ? Sim, é uma comissão permanente. Até aí tudo bem, tudo certo. Agora, compete a essa comissão, é tal atribuição, sugerir aos presidentes, né, medidas para aumentar o rendimento das sessões, abreviar a publicação de acordos e facilitar a tarefa dos advogados? Essa é uma atribuição da Comissão de Jurisprudência? Não. Está errado. Essa é uma atribuição não da Comissão de Jurisprudência, mas da Comissão de Coordenação. Comissão de Coordenação, que está lá no artigo 46, inciso 2. Inciso 2. 46, inciso 2. Sempre vou falar os artigos aqui para você ir lá no regimento, errou, verifica, faça a leitura de novo do Instituto, porque melhora a sua fixação e seu entendimento. Errar aqui com a tia Clau não tem problema nenhum, né? Não pode errar na prova, certo? Então, olha só, Comissão de Jurisprudência, olha lá o artigo 40, artigo muito importante, artigo 40, parágrafo 1º, que traz lá no rol do parágrafo 1º, as comissões permanentes do STJ. Olha lá, comissões permanentes, comissões de regimento interno, comissão de jurisprudência, de documentação e de coordenação. São 4 comissões permanentes e podem ser criadas comissões temporárias, certo? Essa afirmativa aqui, ela está errada. Por que está errada? Porque a competência, né, está errada. Não é atribuição da Comissão de Jurisprudência e sim da Comissão de Coordenação. Próximo desafio. Acerca dos serviços administrativos no âmbito, né, do STJ, julgue. Serviços administrativos, nós, servidores, estamos nessa condição de serviços, de prestar serviços de apoio, serviços administrativos aos membros, à estrutura do tribunal. E aí, entre as várias regras, temos a seguinte: o ano judiciário do Superior Tribunal de Justiça divide-se em 2 períodos e as atividades judicantes desse tribunal ficam suspensas nos feriados, nas férias coletivas e nos dias em que o tribunal determinar. Certo ou errado? O ano judiciário, né? O ano judiciário do STJ, ele acontece em 2 períodos, é isso mesmo? Certíssimo. E aí, as atividades judicantes, como que a coisa se desenvolve? Melhor é aplicar o Instituto da Suspensão. Então, as atividades ficam suspensas nas férias, nos feriados. Isso está perfeito. Isso é a regra do artigo 81 e você vai lá no artigo 83 e verifica a suspensão determinada, né, para as férias, feriados. Sempre lembrando, né, que no caso de medidas urgentes, lógico que o tribunal funcionará numa espécie de plantão, né? Ok? Então, existe o atendimento às medidas urgentes, claro, mas em regra, as atividades judicantes do tribunal ficam suspensas, tá? Perfeito, correta a afirmativa. Vamos lá, mais uma questão sobre os serviços administrativos.
A execução dos serviços administrativos do STJ compete à Secretaria do Tribunal, a qual é chefiada por um diretor-geral com formação superior, nomeado pelo presidente do tribunal. É isso? A execução de serviços tem lá, né, serviços administrativos, esse serviço de apoio, tem lá uma secretaria, claro, né, todo tribunal tem a sua secretaria e ali tem um corpo de servidores, né, um grupo de servidores, um quadro de servidores que vai dar o suporte necessário. Essa equipe, ela é chefiada pelo diretor-geral e a exigência do regimento interno, essa exigência está lá no artigo 316, parágrafo 1º, é que esse diretor-geral tenha formação superior e escolhido, nomeado pelo presidente do tribunal. Perfeita a afirmativa, corretíssimo. Então você vê que não é tão difícil, né? Muita gente fica assim, nossa, banca CESP, né? Uma banca que vai lá na jurisprudência, exige muito conhecimento doutrinário, não é uma banca tão de legislação, mas em legislação específica, a grande maioria das bancas, inclusive a banca CESP, elas seguem um padrão que é se apoiar no texto normativo. Então, até nas minhas aulas teóricas, eu tenho o maior cuidado de manter o texto normativo para apresentar aos alunos. Por quê? Porque eu preciso e eu quero que o aluno se familiarize com o texto. Muitos alunos perguntam, Claudete, tenho que ler todos esses artigos aqui cobrados? Leia, porque é importante que você saiba o texto, conheça, tenha intimidade com o texto normativo. Isso vai te ajudar demais a resolver várias questões de legislação específica na prova, até da banca CESP, tá bom? Mais um desafio. Acerca dos servidores administrativos no âmbito do STJ, julgue. Os servidores dos gabinetes dos ministros do STJ que executam os serviços de assessoramento jurídico, assim como o assessor de ministro, devem ser recrutados entre os servidores efetivos do quadro de pessoal do tribunal, mediante indicação do diretor-geral da secretaria, que a gente acabou de falar dele, no primeiro caso, e dos próprios ministros no segundo caso. Então vamos lá, é uma questão longa, né? Questão assim você tem que separar. Tá falando aqui de duas atribuições, de dois assessoramentos. Nós temos os servidores dos gabinetes dos ministros que executam assessoramento jurídico, certo? E aí, isso aqui é um. Também temos, assim como o assessor de ministro, né? E eles devem ser, uma coisa é servidor de gabinete, outra coisa é assessor de ministro. Percebeu que são dois? São dois desempenhos distintos. Um é integrar o gabinete, outro é assessorar a autoridade. Tá certo? Devem ser recrutados, tanto os servidores do gabinete quanto o assessor de ministro, devem ser recrutados entre os servidores efetivos do quadro do tribunal, do quadro pessoal do tribunal. Ou seja, o que está dizendo a afirmativa, o que a banca está dizendo aqui? Olha, para ser servidor de gabinete de ministro, para ser assessor de ministro, tem que ser servidor efetivo. Eu sei, são cargos comissionados, sim, mas você sabe que a Constituição, lá no artigo 37, inciso 5, determina que a legislação reserve um percentual das vagas, né, dos cargos comissionados, que necessariamente devem ser exercidos por servidores efetivos. Ok? Tudo bem? Mas não todos os cargos, necessariamente todos os cargos comissionados serão exercidos por servidores efetivos? Não. Quem é que pode exercer cargo em comissão? Qualquer pessoa. Não é isso? Ah, entendi. Mas pode a lei exigir que determinado cargo comissionado seja só cumprido, só exercido por servidor efetivo? Tudo bem, também não tem problema. Então a gente quer saber se no
STJ, os servidores que atuam no gabinete e os servidores que assessoram os ministros, se essa regra devem ser recrutados no quadro de pessoal do próprio STJ, mediante indicação do diretor-geral de secretaria. No primeiro caso, qual é o primeiro caso? Servidor de gabinete, né? E no segundo caso, pelo próprio ministro, o assessor quem indica é o ministro, o servidor de gabinete quem indica é o diretor-geral de secretaria. Isso tudo está correto? Não, tem problema aqui. Tem problema nessa afirmativa. Olha lá, o artigo 325, parágrafo 1º. Ele determina o seguinte: os servidores do gabinete, de confiança estrita do ministro, serão por este indicados. Opa! Servidor de gabinete não é indicado pelo diretor de secretaria. Tá errado aqui, ó. Já temos um erro. Então, tá errado. Então pronto, Claudete, é só marcar que tá errado. Mas eu não tô com... Meu objetivo não é só fornecer gabarito, lembra? É ver quais os erros, quais os problemas, revisão da matéria. Então vamos continuar. Já verificamos um problema, né? Porque o 325, parágrafo 1º diz: os servidores do gabinete, que é o primeiro caso aqui, de estrita confiança do ministro, serão por este indicados, né, ao presidente, que os designará para nele terem exercício. E eu vou te dizer, quando é designação, em regra, temos aqui uma função de confiança e não um cargo em comissão. Aí o parágrafo 2º tem a seguinte redação: o assessor de ministro, bacharel em direito, nomeado em comissão. Ah, tem diferença. Quer dizer que os servidores do gabinete exercem funções de confiança, porque nós temos aqui o Instituto da Designação. A designação é um instituto que preenche função de confiança. Então, quem exerce função de confiança, nos termos do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, é servidor efetivo necessariamente. Já o exercício em comissão, não. Pode ser servidor efetivo ou não. Então, o parágrafo 1º trata da função de confiança, servidores de gabinete, indicados pelo próprio ministro, mas ali sim necessariamente efetivos. Ok? No parágrafo 2º, nós temos o assessor do ministro, e ali temos o assessor de ministro, bacharel em direito, nomeado em comissão. Aqui é cargo em comissão. Aqui nós temos, na própria redação do parágrafo 2º, a nomeação. Nomeação é a forma de provimento de cargo público, o chamado provimento originário de cargo público. Então, no parágrafo 1º, nós temos função de confiança. No parágrafo 2º, nós temos cargo em comissão. Perfeita colocação aqui do regimento interno. Continuando, bacharel em direito, nomeado em comissão pelo presidente, mediante indicação do ministro. Agora, escute, poderá ser recrutado do quadro de pessoal da secretaria ou não. E permanecerá em exercício enquanto bem servir a critério do ministro. Então perceba, o assessor de ministro, ele pode ser servidor efetivo ou não. O servidor de gabinete, ele é servidor efetivo porque ele é designado para uma função de confiança. Enquanto que mesmo efetivo, uma vez escolhido para ser assessor de ministro, ele vai ser nomeado para exercer um cargo em comissão. Entendido isso? Olha quantos institutos numa única afirmativa que você precisa saber. Tá bom? É importante demais para você analisar qualquer tipo de questão da sua prova. Então, a afirmativa está errada, porque a indicação é sempre do ministro, seja para os seus servidores de gabinete, seja para o assessor. Sempre do ministro que indica, ok? E também
O servidor de gabinete, sim, todos serão servidores efetivos do quadro do STJ. Agora, o assessor de ministro não, é exercício de cargo em comissão e ali está entendido que cargo em comissão qualquer pessoa pode exercer, tanto que o próprio regimento determina, pode, senhor ministro, escolher uma pessoa do quadro de pessoal do próprio STJ ou não, Tudo bem? Muito legal essa afirmativa, né? Vamos para o próximo desafio, mais um. Julgue os itens subsequentes relativo ao regimento interno do STJ. Tratando-se de contrato de comodato, e esse é um assunto não comodato, né? Deixa eu acabar de ler, eu estou ansiosa, né? Vamos lá. Tratando-se de contrato de comodato, se a coisa não for restituída no tempo certo e na forma convencionada, gerando conflito de interesses jurídicos entre as partes contratantes, comodante e comodatário, caberá à segunda sessão do STJ processar e julgar os feitos relativos a este contrato, certo ou errado? Certo ou errado? Olha só que importante é essa afirmativa. Por quê? Não pelo comodato, pelo instituto jurídico, né? Não, nós estamos aqui tratando de competência de sessão. Muito cobrado em prova. Demais da conta. Então, você tem que saber muito. Tudo bem? Não, os institutos aqui apresentados, não vou ter que ir lá, né, no direito civil para saber o que é o comodato. Não é isso. Eu preciso saber qual a competência da primeira sessão, da segunda sessão e da terceira sessão. Muito explorado em prova pela CESP, demais. Então, vai voltar na sua prova. Competência da primeira sessão, segunda sessão e terceira sessão. E aí, qual é o jeito? Encarar, memorizar e entender, certo? Olha só, o que é importante? O importante não é você compreender ali todos os institutos, né, apresentados, como eu disse, né, eu vou analisar o comodato. Não. Eu tenho que identificar se ele é um instituto de direito público, direito privado ou direito penal. Porque eu preciso identificar isso para, né, lógico, tem as exceções, tem os detalhes, mas essa percepção vai te ajudar muito para resolver várias questões de competência de sessões. Então, eu trouxe esse slide aqui para a gente rever, para a gente entender que nós temos no STJ 3 sessões, né? E cada sessão composta de 2 turmas, respectivamente, né? A primeira sessão pela primeira e a segunda, e assim vai. E que existe uma competência, né, direcionada. Olha, compete a primeira sessão direito público em geral, a segunda sessão direito privado em geral e na terceira sessão direito penal. Os parágrafos respectivos do artigo 9º, né, parágrafo 1º, 2º e 3º, tem que saber. Tem que saber. Vai ser uma questão da sua prova, se não mais de uma, retirada dos parágrafos do artigo 9º. Com certeza. Quer dizer, certeza. Eu não sei o conteúdo da prova, eu não faço parte da banca, mas eu estou te dizendo de experiência concurseira, entendeu? Olha lá, não se deixe, né, não deixe perder essa questão que é tão importante. E aí, você já sabe, né? Olha, contrato de comodato, se a coisa for restituída no tempo certo e na forma convencionada, gerando conflito de interesses, não for restituída, né? Gerando conflito de interesse entre as partes. Isso aqui tudo é blá, blá, blá. Eu já identifiquei o instituto. É de direito privado. Então, compete a segunda sessão. Ponto final. Essa afirmativa está correta, certíssima, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º. Tá certo? Ok? Então, vamos lá. Mais um desafio.
Julgue os itens subsequentes relativos ao regimento. Compete às turmas, julgar as apelações e os agravos nas causas em que forem partes de um lado, Estado estrangeiro, e do outro, município. Mais uma competência. Agora não competência da seção, e sim competência das turmas em geral. Das turmas em geral. E aí, tá certo ou tá errado essa afirmativa? Olha lá o artigo 13. Artigo 13, inciso 3, exatamente o que está transcrito na questão. Ok? Compete às turmas julgar as apelações e os agravos nas causas que forem parte, né, de um lado Estado estrangeiro e de um outro organismo internacional também, e de outro lado município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Artigo 13, inciso 3. Inciso 3, essa afirmativa está correta. Certíssimo. Mais um. O Ministério Público está impedido de se manifestar oralmente na apresentação de parecer acerca de ações rescisórias e nas apelações cíveis. Certo ou errado? Olha isso. O Ministério Público, claro, atua junto ao Superior Tribunal de Justiça, né, pelo PGR, que é o chefe do Ministério Público da União, e também pelos membros do... Na verdade, o PGR ali atua como chefe do Ministério Público Federal. Isso é a organização do Ministério Público. E também pelos subprocuradores gerais. E aí, ele vai lá, né, ofertar o parecer escrito e pode também ofertar parecer oral, né? E aí está dizendo aqui, o Ministério Público está impedido de se manifestar oralmente na apresentação de parecer acerca de ações rescisórias e nas apelações cíveis. É isso que determina o regimento interno? Olha só, cuidado, o artigo 64, parágrafo único do regimento, não é assim que traz a sua determinação. Por quê? O artigo 64, o parágrafo único do 64, ele só restringe, né? Ou seja, o MP só não poderá manifestar oralmente o seu parecer na ação penal originária ou nos inquéritos. A restrição de parecer oral, normalmente o parecer é escrito, né? O parecer ministerial normalmente é escrito, mas pode ser realizado oralmente, né? Principalmente nas causas urgentes ou quando, né, entender pertinente ali na sessão de julgamento, sem nenhum problema. Mas esse parecer oral não pode acontecer, só não pode acontecer na ação penal originária do STJ ou nos inquéritos. Redação do parágrafo único do artigo 64 do Regimento Interno. Então, essa afirmativa está errada, porque ele não está impedido de oferecer o MP, né, de oferecer a seu parecer oral nas ações rescisórias e nas apelações cíveis. Tudo bem? É entendido? Cuidado que isso aqui é uma pegadinha, né, da banca. Mas banca examinadora é isso mesmo, né? Tá ali para levar o candidato pro buraco, tá ali para levar ele né, a errar a questão. Você não pode se deixar confundir, tá bom? Olha só. Essa é a primeira parte do nosso bate-papo concurseiro, só começando. Tem bem mais questões, tem bem mais revisões da matéria a ser feita. Se você está assistindo, né, essa primeira parte da aula nas redes sociais, acesse o site do curso, adquira o módulo completo, tanto o módulo teórico quanto o módulo de questões. É um excelente investimento para a sua prova, né? Tenha certeza disso. Eu espero ter contribuído e eu espero contribuir com a sua conquista. Tudo bem? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.